Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. No programa de hoje, nós temos a grata satisfação de receber Admir Serrano e na pauta Carnaval e Religião. Antes de passar a palavra para os cumprimentos do nosso convidado do programa da tarde de hoje, eu gostaria de lembrar que nós estamos gravando este programa e, portanto, não temos a participação direta dos telespectadores, dos ouvintes e dos internautas. Mas, graças ao nosso e-mail, nós temos aí uma comunicação direta, recebemos muitas sugestões a propósito de falar sobre a religião do Carnaval, o Carnaval e a religião, sugeriram que o nosso companheiro Admir Serrano estivesse aqui, e naturalmente, por intermédio desse diálogo realizado pelo e-mail, nós estamos conseguindo bons resultados. Então, mande a sua sugestão, a sua crítica, o seu comentário, as suas perguntas para o e-mail afonsomoreirajunior@gmail.com afonsomoreirajunior@gmail.com. Este é o nosso e-mail, por intermédio do qual nós contamos com a sua participação. Admir Serrano, diretamente de Miami, dos Estados Unidos. Boa tarde. Boa tarde, Afonso. Um prazer estar com você novamente, com os seus telespectadores, os internautas que assistem o seu programa. Muito, muito bom, porque você aborda um tema de muita necessidade, que é o diálogo religioso, a tolerância religiosa, que é o caminho para um mundo de paz, para um mundo mais feliz. É um prazer estar com você. Admir Serrano, ele tem mestrado em teologia com foco no pensamento religioso e história das religiões. Ele tem bacharelado em psicologia e estudos liberais. É escritor, palestrante e pesquisador de fenômenos paranormais, experiências de quase morte, as EQMs, as experiências fora do corpo, os desdobramentos, as visões no leito de morte, a comunicação pós-morte e reencarnação. Livros em português, editados no Brasil: Morrer Não É o Fim, Nos Portais do Além, Sua Mala Está Pronta, Os que Voltaram para Contar. Diversos livros publicados nos Estados Unidos e que estão disponíveis na Amazon.com.br. E no prelo, como se dizia nos tempos de Humberto de Campos, porque o prelo já não existe mais, a rotativa agora é informatizada, é eletrônica, mas está para sair As Raízes Profundas do Espiritismo, de autoria do nosso convidado, entrevistado da tarde de hoje, Admir Serrano, que é um livro que eu tive a grata satisfação de ler no original. É uma análise de movimentos religiosos e não religiosos na Europa e na América, que influenciaram direta e indiretamente a história e o nascimento do Espiritismo com Allan Kardec. Esse programa será exibido nos dias de Carnaval, e vai aí a pergunta bomba. Bomba. Qual é a importância, Admir Serrano, do Carnaval no contexto religioso e social do povo brasileiro, na sua interpretação?
Bom, eu acho que a importância do carnaval para o povo brasileiro, ela não é muito diferente da importância que ela tinha antes, que o carnaval tinha antes mesmo do cristianismo, é, originado na antiguidade em povos como a Mesopotâmia, Egito, Grécia, Roma, e Itália como país. Roma era um das cidades, e Veneza, etc. Um, a importância que tinha é assim, primeiro nessa época, e como na época de hoje, como a gente vê no Brasil, é um momento, são dias que primeiro você deixa, aqueles que gostam de participar da farra, né? Você deixa as restrições do seu dia a dia, a rotina de você ter que trabalhar, estudar essas coisas, e você tira esses momentos para extravasar. E é feito com exageros, com muito exagero, como era na antiguidade, mas para o povo, e ele agora também, mais ainda no Brasil, a importância econômica, porque o carnaval no Brasil atrai milhares ou milhões até de turistas do mundo inteiro, sobretudo os mais conhecidos no Rio de Janeiro, com seus desfiles que são verdadeiras obras de artes que contam histórias fantásticas. Então, para o Brasil, ele tem tanto essa importância econômica como para o povo. É aquilo de deixar os seus papéis, as suas rotinas e até mesmo inverter papéis, como fazia na antiguidade. Homem vestir-se de mulher, mulher de homem, essas coisas assim, desse tipo. E mais extravasar. Bom, Admir, eu quero aqui, naturalmente, um assunto como o carnaval precisa ser olhado do ponto de vista histórico, tem uma origem, e nós o convidamos por sugestão daqueles que acompanham o programa Conviver, pelo seu trabalho de pesquisa de tantos anos, de dedicação nessa verdadeira arqueologia desses temas ligados à religiosidade. Agora, pontuando aqui, eu quero recordar, alguns anos atrás, não se trata do prefeito atual da cidade de São Paulo, onde nós nos encontramos aqui agora. Mas, há muito tempo atrás, um prefeito de São Paulo ocupou aí a tribuna para apresentar os seus planos, e ele, com muita seriedade, com muita severidade, ele apontou o dedo para a câmera que estava sendo televisionado, o pronunciamento dele, e disse: "E eu quero comunicar a todos que este ano eu vou organizar o carnaval." Bem, Sem comentários. sem comentário. O que a organização que existe, que a gente vê hoje, por exemplo, nos sambódromos, os desfiles das escolas de samba. Então, aí, para isso, há que existir uma organização. Inclusive, a gente vê nos desfiles, antes que eles chegam, todos os participantes com antecedência. Então, existe uma organização. Agora, na farra, você organizar o povão Admir Serrano, complicada. qual é a origem histórica do carnaval e como essa origem histórica se relaciona com as nossas tradições religiosas, que, como todos nós sabemos, mais de 60% da nossa população brasileira é católica apostólica romana. O carnaval, na Idade Média, ele passou a ter um link com o catolicismo muito grande, mas as suas origens predatam a vinda de Cristo para o mundo, ou seja, antes do cristianismo. E isso aí era assim,
celebrações dos povos antigos, da antiguidade. Os seres humanos os seres humanos sempre foram festeiros, então eles gostavam de dançar, etc. E tinha, no caso do carnaval, ele pode se localizar a sua origem na época do inverno do hemisfério norte, que é em dezembro. Então, aí tem o solstício de inverno, que ele tinha o seu início era por volta, tipo, hoje, datando, antes nem data tinha, 21, 22 de dezembro, por aí. Então, isso ia trazer para aqueles locais do hemisfério norte, ele ia trazer um período de frio, um período de pouco sol e um período de reclusão e de restrições. Então, pode encontrar essa origem na Mesopotâmia, mas mais diretamente ao carnaval seria no Egito, com a celebração que começava no solstício, e por volta que hoje seria meados de dezembro, na época nem tinha isso aí, e eram umas festas que eles faziam, não era assim, todos os dias, era periódico. Você trabalha um pouco, aí você tira uns dias, faz festas e tal. E essas festas, eles usavam máscaras, etc., barulho, essas coisas todas, para espantar o espírito do inverno. E eles acreditavam que existe aí deuses do inverno e traziam aquelas noites, os dias frios, pouco sol, etc. E ia passando. Quando chegava em torno de fevereiro, por exemplo, que já se aproximava a primavera, e era a época que eles iam plantar, que era um renascimento. Então, a festa ela ficava mais animada ainda, e eles utilizavam aqueles momentos para festejar ainda mais, com mais exageros. E nessas sociedades todas, a gente vê no Egito, depois Grécia e Itália, no caso Roma, que era o centro, mais liberdade. Então, por exemplo, os seus mandatários, eles permitiam, por exemplo, escravos saírem também e festejar. Eles eram libertados durante um período curto para entrar nessas festividades. E aí tinha também, por alguma razão, inversão de papéis. Por exemplo, o escravo ele podia vestir-se de rei, um rei podia vestir-se de escravo, o homem vestir-se de mulher, coisas desse tipo. Bastante irreverência, bastante comilância e exageros, sempre marcado por exageros. E Alexandre o Grande encontrou esse festival no Egito, quando ele conquistou o Egito no século III a.C., e ele levou para a Grécia, foi para a Grécia, porque ele nunca mais voltou para Macedônia, no caso. Mas, como existia aí outros gregos, essas tradições foram também para a Grécia e depois para Roma. As duas principais de Roma foram a Saturnália, que era o Saturno, o rei do Sol. A Saturnália era um vale-tudo. Era um vale tudo, exatamente. Era um culto a festividades a Saturno, que era o rei do Sol, que eles queriam que o Sol voltasse logo, porque era na época do que hoje seria o Natal, inclusive vê-se muitas festividades, elementos da Saturnália, com o Natal, troca de presentes, confraternização entre amigos, etc. Mas era na Lupercália, por exemplo, que vinha depois, onde tinha os maiores exageros. Admir Serrano, antigamente, nós estamos falando antigamente, ó jardineira, porque estás tão... Depois eu te falar, depois vamos lá, tem mais. Aconteceu. Tem mais. Antigamente, porque as perguntas estão aqui pipocando e querem respostas. Antigamente, nas décadas passadas, o carnaval de rua,
apresentava um ambiente mais familiar, as pessoas e as famílias brincavam, sem pretensão e sem apelação. Hoje, o carnaval parece uma competição em todos os sentidos, onde um quer parecer e ser mais bizarro do que outro. Você acha que o carnaval, em essência, acabou, ficando só o comércio e a depravação, a promiscuidade como elementos principais? Não está fugindo muito do que era antes. Então, esses, por exemplo, os próprios, a utilização das máscaras e essas coisas, a roupagem e etc., elas tinham mais ou menos essa conotação. Na verdade, a utilização da máscara ou o propósito do carnaval nas épocas era não ter, era assim, não tinha muita diferença social. Então, por exemplo, podia-se brincar o carnaval na época, nessas tradições antes do carnaval agora, do jeito que você era liberdade total. Você poderia se vestir do que você quiser, você podia andar pelado como andavam também antigamente, nos carros alegóricos, ainda não era igual aqui. Mas isso aí sempre existiu. Essa, no caso, é a essência, porque isso aí é assim, é tipo quando você é tudo certinho, depois você começa a beber e você perde a cabeça. Então, no caso, o carnaval, desde essa época antiga, e foram primeiro determinados, depois, quando ele começou a associar ao catolicismo, porque a Igreja Católica, porque o carnaval começou na Europa, então a Igreja Católica tornou-se por um tempo contra essas festividades e contra esses exageros como a gente vê no Brasil. Ela era totalmente contra, mas ela não conseguia frear porque é o povo, o povo, quando ele se junta, é difícil você combater. Então, depois do que foi feito, foi colocar assim, um pouco de parâmetros. Então, em 590, o Papa Gregório, o Magno, ele falou, ó, vocês podem fazer essa bagunça que vocês quiserem até a quarta-feira de cinzas, porque depois nós vamos começar a jejuar e vocês não vão poder fazer mais essa bagunça. Então, ele conseguiu, dessa maneira, controlar mais ou menos, e os católicos, na época, eles mais ou menos cumpriam isso aí. Mas antes da terça-feira gorda, que é a terça-feira do carnaval, e era gorda porque era o centro do exagero, da comilância, onde tinha mais comilância, e tinha promiscuidade e tudo, era mais ou menos liberado. Mas quando chega a quarta-feira de cinza, é a época da penitência. Você vai jejuar e você não vai comer carne levare, inclusive possivelmente uma das origens do carnaval. Admir, vamos vendo assim, você que é o estudioso, teólogo, que conhece a história das religiões, então o carnaval foi tão grande, tão poderoso, que a Igreja Dogmática precisou aceitá-lo e entronizá-lo nos seus procedimentos litúrgicos. Isso vale até hoje. Lógico, mas era bom. Hoje já é secular. Hoje já não tem nada a ver com o catolicismo, não diria, porque o negócio ele descambou de tal maneira que ele já nem é associado. Tanto é que na quarta-feira já nem acaba o carnaval, mas na terça-feira já acabou isso aí de ter. Isso aí era quando a igreja ela tinha, ou quando o povo talvez ele era mais submisso do que hoje. Hoje você tira o Papa se ele não deixar você pular o carnaval. Igual fez o Henrique VIII. Você não deixa eu divorciar, eu tiro você, eu mudo a minha religião, mas eu vou fazer o que eu quero. Então, é mais ou menos assim. Mas na época foi mais ou menos. Eles tentaram restringir a igreja, se bem que teve época que o próprio Vaticano ele era pior do que as bagunças do carnaval, mas isso aí seria tema para outra hora. Mas tinha muito disso aí, então foi mais ou menos o que esse Papa ele conseguiu fazer. Bom, até terça-feira vocês se esbaldam, mas depois vai ter essa obediência à penitência de não comer carne, de restringir os seus excessos. Então, isso aí foi feito e era feito. Hoje já não vale tem mais. muito disso aí, não vale mais. Nós estamos conversando com Admir Serrano, que está em Miami, nos Estados Unidos, ele que é teólogo, estudioso das religiões, espírita com Allan Kardec, com uma visão bastante larga a propósito do carnaval, que nós aqui não estamos nem para condenar, nem para absorver.
Nós não estamos aqui para julgar, estamos aqui para avaliar, no esforço interreligioso, do que se trata essa festa, quais são os seus objetivos, qual é a sua história e para onde ela vai. Admir, veja bem, quais são os principais, o povo quer saber, quais são os principais elementos religiosos presentes no carnaval? Principais elementos religiosos presentes no carnaval. E de onde vem a figura do rei Momo? Bom, para você achar, para você achar elementos do carnaval presentes na religião, é brabo, né? Porque a religião é aquele negócio, é você se conter, você fazer tudo certinho, aquele você quase ser um santo. Então, eu diria que elementos religiosos, no caso do carnaval, não existe porque a sua própria natureza era para descambar tudo, era para virar o mundo de cabeça para baixo, a sociedade de cabeça para baixo, porque você era tudo certinho, você tinha que obedecer leis, você tinha aquele, como eu comentei, aquela rotina, aquele tédio daquela vida, muito da miséria, muito pobre. Quem festejava ainda mais eram as sociedades mais pobres que aproveitavam ainda mais. Então não tinha nada de restrição. Não, a figura do rei Momo, essa é fantástica, porque o Momos, ele era um dos deuses gregos do Olimpo. E ele é assim, ele é a personificação da sátira. E ele era um crítico da sociedade, ele era um crítico até dos deuses. Ele era crítico de Zeus. Para começar, ele era filho de Nix, que é a noite, e com todas as suas coisas. A irmã dele era o Isis, algo assim, que era a miséria. Então, ele era tudo aquilo, e ele era muito crítico de Zeus. Zeus, ele vinha à Terra para fornicar com a mulherada, e tinha aí muitos filhos, Hércules, Aquiles, etc. E ele criticava tanto que ele foi expulso do Olympus. Os deuses não queriam mais ele lá. E então, ele começou a participar ou a aparecer na literatura, e como um porta-voz de críticos, de escritores que criticava, por exemplo, a tirania de governos, a sociedade, etc. E com o tempo, apareceu em literatura, faziam peças teatrais que apresentavam o Momos. Depois ele começou a ser, de Deus, ele passou a ser, assim, tipo, meio um fanfarrão, um bobo da corte. Ele utilizado como elemento que quem escrevia a peça utilizava o Momo para fazer críticas. E ele acabou aparecendo no século XV como uma figura no carnaval na Espanha e acabou indo para o Brasil. E ele que essa é algo muito interessante e bonito, que ele fazia parte também das peças teatrais na Idade Média, que eram apresentadas assim ao ar livre, onde faziam palcos improvisados e tal. Então ele era um desses personagens. E era chamado nessa época a comédia dell'arte, que foi fundada na Itália, na época do Renascimento. E eram artistas, eles eram artistas profissionais, usavam máscaras, roupa colorida, tipo, e eles, em Veneza, eram os mais famosos, e eles tinham até uma carroça onde eles passavam, iam apresentando de local em local, e o povo ia se juntando, e temos 3 personagens da comédia dell'arte que Zequete imortalizou na música Máscara Negra, que é o Arlequim, a Colombina e o Pierrot. Eles eram essas figuras que participavam, no caso, do carnaval. Eles estavam em peças, mas apresentavam também fora do carnaval. Então tinha aí o Pierrot, ele era um homem sério, ele era um homem triste, porque a Colombina era a mulher dele, ela se apaixonou pelo Arlequim,
e os dois, perdidamente apaixonados, fugiram e deixaram o coitado do Pierrot sozinho. Então, essas imagens, era para criticar, uma crítica da sociedade que acabou depois sendo elementos incorporados às fantasias, às máscaras, ao carnaval. Tem uma questão muito interessante aqui, que vale a pena a sua reflexão. Olha aqui, a pergunta chegou assim: podemos ver que o carnaval brasileiro revela um sincretismo religioso, a participação de elementos de diversas religiões. Como as festividades carnavalescas são influenciadas por diferentes práticas religiosas. Eu enfio aqui a minha colher, Ademir, no assunto, se você me permite, porque parece assim bizarro você ver ali no palco a homenagem a um deus africano, a um orixá de religião de matriz africana, uma homenagem bonita, plasticamente atraente, digamos assim, do ponto de vista artístico, e ao redor dela aquelas mulheres, aqueles homens, eu já não vou dizer desnudos, porque desnudos não é apropriado, é nudos mesmo. Como é que fica isso? Então, a influência de afrodescendente no carnaval brasileiro é marcante e é muito interessante. O carnaval no Brasil, a primeira manifestação que não era de carnaval é chamado de entrudo. Esse entrudo era para entrar na quaresma. Quem trouxe foram os portugueses. E então era uma brincadeira que a sociedade fazia dentro da casa deles, de jogar coisas um no outro. Eles faziam umas bolas com água de cheiro, que era laranjinha de cheiro, limão de cheiro, que atiravam o outro. Aí, isso nas casas. E aí, nas casas, quando você tomava uma bolada dessa aí, você não tinha bolinha, mas tinha vinho no seu copo, água, o resto de comida, você atirava nele e tal. E essa festividade era durante 3 dias, os 3 dias que precediam a quaresma. E os escravos na época, porque os portugueses eram o dono do escravo, porque apareceu em Pernambuco, depois em Ilhéus, etc., os escravos e o povo da sociedade, os pobres, eles tinham essa liberdade nesses 3 dias de fazer também essas festas, essas brincadeiras. Só que lá não tinha laranjinha, era muito sofisticado. Então eles pegavam o que tinha para aparecer na frente: lama, urina, fezes, tudo, ia jogando um no outro. E aí foi por 1, 2 séculos quase essas brincadeiras. Mas depois foi proibido por causa da violência. Proibiram o entrudo, mas tinha aí os 4,5 milhões de afrodescendentes, de escravos que gostavam da festa, falou, não, peraí, vamos mudar um pouco isso aí, vamos mudar. Então eles começaram a mudar o entrudo, devagarinho ele foi saindo, foram aparecendo os cordões carnavalescos, com as músicas africanas, etc., inclusive o próprio samba. E então isso aí o carnaval, ele foi tomando forma como o carnaval de hoje. Quando você falou sobre no caso, a porta-bandeira, o mestre-sala, toda os batuques, tudo isso aí veio do candomblé, trazido pelas tias de Salvador, da Bahia, que migraram para o Rio de Janeiro no começo do ano 1910, 1920. E uma das tias era a tia Ciata. Ela era mãe de santo, curandeira, e ela morava numa região no Rio de Janeiro. Eu fui no Rio de Janeiro só umas 2 vezes, não sei direito, que chama Pequena África. Não sei se chama ainda, perto de um local chamado Pedra do Sal. E ela era mãe de santo e muita gente reunia na sua casa, não só durante as sessões de candomblé que ela fazia, mas ela era quituteira e era um lugar onde fazia música, criava música, um lugar muito criativo. E daí sai até o primeiro samba. E aí, então, esses carnavais, os cordões que eles fazem, e depois a escola de samba, ela é trazido todo o folclore e a música e a dança africana. Então ela tem aí entra esse sincretismo, porque na época
a dança, o candomblé, era religioso. Aí eles trazem para a rua. Ademir, eu queria fazer uma pontuação aqui a propósito da nudez, porque eu participei de um debate algum tempo atrás, nesse sentido, e alguém disse: ah, mas a nudez, o mal da nudez está nos olhos de quem vê. Tudo bem, quando eu aprecio uma obra de arte onde a nudez é colocada de uma forma artística, evocativa, uma homenagem ao corpo humano, à beleza, tudo bem. Só que nos festejos de carnaval, isso aqui não preciso eu falar. A nudez é explorada pela sensualidade, pela exposição bizarra. O sentido não é homenagear o corpo humano, mas é levar àquela sensação de sensualidade que toma conta do carnaval, sendo que as crianças estão assistindo, os jovens estão assistindo, a família está assistindo e, de certa forma, participando do festejo de Dionísio. Mas eu queria te perguntar o seguinte: eu não, eu sou apenas o porta-voz. As perguntas que nós recebemos. Durante o período de carnaval, ocorre o aumento em todos os índices de violência. Durante o carnaval, a violência cresce, os acidentes de trânsito crescem, os furtos aumentam, mais crime, mais bebedeira, promiscuidade, aborto, etc. e tal. Seria o carnaval uma celebração de domínio dos espíritos trevosos e turbulentos? Qual é a sua opinião? Bem, como espírita e como pesquisador de fenômenos paranormais e etc., eu encontrei muito na literatura a presença desses espíritos trevosos que caminham conosco na Terra. Então, são espíritos ainda ligados à vida terrena, e muitos deles eles se deleitam nesse tipo de coisa, de violência e etc. Inclusive nas bebedeiras de outras pessoas viciadas em drogas, que eles, como quando humanos, também participavam, e a morte não os tirou ainda desses vícios. Então, como eles caminham conosco aqui na humanidade, esses momentos de exageros, como o carnaval, certamente eles estariam aí também participando dessas festividades e até mesmo acompanhando pessoas que estão em estado exagerado de embriaguez e criminosos, etc. Eles certamente eles poderiam estar aí exercendo uma influência muito grande para piorar a situação. Então, é possível, sim. E tem também o descontrole da pessoa, porque ela tem o livre-arbítrio mesmo de participando dessas festividades dentro nessas circunstâncias que pode lhe dar uma liberdade bem maior do que ela teria no seu dia a dia. A pessoa tem condição de se conter, de participar sem tanto exagero. Mas, infelizmente, tem esse lado do ser humano que ele não consegue conter seus instintos e nesses momentos ainda de exagero, com influência de droga, de álcool, exacerbam a violência dessas pessoas e é detrimental para a nossa sociedade e até para a própria celebração, que poderia ser algo assim, ter um sentido maior, que todos pudessem desfrutar, mas sem correr tanto risco. Eu quero agradecer a participação daqueles que acompanham o programa Conviver, dedicado ao diálogo interreligioso. Estamos recebendo Ademir Serrano, que é teólogo, estudioso da história das religiões, e que está nos trazendo aqui informações
muito interessantes, muito esclarecedoras a propósito da festa de Momo, da festa do Carnaval. Aqui ninguém é contra nem a favor o Carnaval. O Carnaval está aí e nos cabe aqui os comentários pertinentes de alerta, já que nenhuma religião proíbe nada, pelo que eu sei. No Espiritismo com Allan Kardec não há nenhuma proibição em relação a participar do festejo de Carnaval. Mas no Espiritismo com Allan Kardec nós somos alertados a propósito dos perigos do Carnaval para a nossa integridade física e espiritual. Olha só essa pergunta aqui, Admir. Com tanta sensualidade, bebida, drogas, promiscuidade durante as festas de Carnaval, fica difícil manter a espiritualidade elevada. Quais são os conselhos que você dá, ou a recomendação que você faz, para aquelas pessoas que, como nós, buscam a espiritualidade, atravessem esse período de loucura, de turbulência, que invade a casa, porque está por todos os lados. Então, primeiro, quando a pessoa atinge um nível de espiritualidade, vamos dizer, um pouco mais elevada, ela não é atraída por coisas desse tipo, por festividades, por essas coisas. Ela não é atraída. Isso aí é mais ou menos automático. Ela não teria ainda, espiritualmente falando, afinidade com esse tipo de atividade naquele momento. Mas isso não impede dela participar das festividades, porque certamente o que a gente vê, por exemplo, no carnaval de rua, essas coisas, existem esses exageros tudo, porque ele é inclusive incentivado por propaganda. Você nos camarotes, por exemplo, quem patrocina são cervejarias, essas coisas todas. Mas existe certamente outros locais onde pessoas também já mais espiritualizadas podem participar do carnaval, tipo assim, ou em clubes assim mais um pouco onde as pessoas, seus membros, gostam da atividade, mas sem esses exageros, e participar, porque é uma festa bonita, sem esses exageros. Agora, eu nunca fui de carnaval de rua. Eu me lembro quando eu morava no Brasil, eu ia para a praia acampar. Então, muitos carnavais juntavam os amigos, eu não conseguia ficar naquela bagunça. Então, eu preferia sair. Então, eu acho que certamente existe mesmo, porque o pessoal que vai para o litoral, por exemplo, agora nessas festividades, eles vão buscar alternativas para esses dias de lazer que eles têm, para outras atividades, não, em vez de estar aí nessa bagunça e correr os riscos que apresentam de ser assaltado, infelizmente, hoje em dia, e essas coisas da violência, etc. Então, Desculpe. Por depois não, André. Não, então, assim, não é conselho ou sugestão, mas eu acho que moderar-se, né? Fazer as coisas moderadamente. Eu entendi. Você está dizendo para mim assim, sai fora. Esse seria o ideal. Ideal. Na produção do programa Conviver de hoje, com Admir Serrano, aqui em pleno carnaval, Alex Monteiro e Fábio Bettinassi, diretamente de Araxá, terra da Dona Beija, lá em Minas Gerais. No apoio à produção, a nossa querida Regina Prata, na divulgação, a querida Silvana Zandomeni, nos trabalhos técnicos, Jefferson Carvalho e Rogério Palma. Na edição, a querida Edi Pontes. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Coordenação de Guiomar Santana e supervisão de Júlio Sena. Nesses últimos minutos do programa Conviver de hoje, resumo da ópera do Carnaval, por Admir Serrano. Bom, o Carnaval, ele é uma
uma atividade, uma festividade intrinsecamente ligada ao catolicismo. Ele tem suas origens na antiguidade, onde festividades na Mesopotâmia, no Egito Antigo, isso estamos falando de 4, 5 mil anos atrás, Grécia, Roma, festividades que eram relacionadas ao início da primavera, as festividades de um renascimento que surgiria, porque estamos aqui porque no hemisfério norte, a época no Brasil de carnaval é um calorão danado, mas não era assim, porque aqui no hemisfério norte é diferente. Então, era uma festividade para sair do inverno, que normalmente era bastante rigoroso, iniciar a primavera, um renascimento, onde você tinha a oportunidade de agradecer a boa colheita que poderia vir. Então, é uma atividade, tem uma raiz, uma origem muito bela com o ser humano e a sua conexão com a natureza, e também ele não poderia deixar de exercer as suas desejos de liberdade, de expressar através da dança, através da música, através da bagunça e até mesmo da comilança naqueles momentos. Então, o carnaval, bastante conectado com o catolicismo, mas com suas origens na antiguidade, onde nós que acreditamos na reencarnação, certamente participamos de muitas delas. Admir Serrano, nosso muito obrigado, nosso agradecimento. Sinta-se aqui sempre acolhido na Fundação Espírita André Luiz, ainda aqui pelo Zoom. Leve a comunidade norte-americana, a comunidade que faz a campanha do Espiritismo com Allan Kardec, na região onde você encontra, a nossa saudação respeitosa e calorosa, o nosso desejo tão breve seja possível, estar aí com você, abraçando essa nossa família do hemisfério norte. Agora, eu queria dizer para os amigos que nos acompanharam, já ultrapassando a barreira aqui do tempo, gente, carnaval, lembrem-se das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Orai e vigiai. É isso, Admir? É isso mesmo, Orai e vigiai. Pode desfrutar moderadamente, com responsabilidade e também desfrutar, porque é uma festa bonita, mas orando e vigiando. Até o próximo programa Conviver, se Deus assim o permitir. Você acompanhou Programa Conviver.